Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos ler a palavra. É uma responsabilidade muito grande. E a gente treina na base, essa é a realidade. Porque uma coisa é eu falar no nome de alguém, outra coisa é eu falar no nome do Senhor. E que o Senhor possa falar no seu coração. Porque a palavra que o Senhor me deu dessa vez é uma palavra de consolo, é uma palavra de alento para os nossos corações, porque o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o meu coração, Ele conhece a nossa dor e a nossa alma. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos. Salmo a gente sempre identifica muito com ele, porque ele traz coisas do nosso dia a dia, da nossa alma. E especificamente o número 42. Nós vamos ler alguns versos para a gente entrar na palavra. Salmos, número 42. Nós vamos ler alguns versos. Amém. O título desse salmo diz: A alma anela por Deus. Verso 1: Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto continuamente me dizes: onde o teu Deus está? Lembre-me dessas coisas e derrama dentro de mim, e se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa do meu Deus, em gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. Porque está abatida minha alma? Porque tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Verso 8: Contudo, o Senhor durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite contigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Verso 10: Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatida, minha alma? Porque tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Os irmãos podem tomar um assento. Aleluia. Quem nunca passou por um desgosto, né? Uma contrariedade? Creio que todos nós que aqui estamos já passamos por momentos difíceis, por momentos que nós sentimos que a nossa alma se abateu, o nosso espírito ele se prostrou. Todos nós. E nós já passamos e ainda poderemos, pastor. Nós não estamos isentos disso. Mesmo crentes em Deus, nós estamos propensos a passar por isso. Mas de uma coisa é certa: nós nunca vamos passar sozinhos. Por mais que os dias sejam sombrios, nós vamos sempre poder contar com a presença do Senhor. Por mais difíceis e sem solução que pareça que seja, o nosso Deus vai estar presente. A alma do ser humano, ela nunca esteve tão enferma, tão necessitada, tão angustiada como estão os nossos dias. Isso é porque o homem, a cada dia que passa, ele tem se distanciado mais e mais e mais
mais de Deus. O ser humano tem tentado preencher a sua alma com coisas passageiras, com coisas terrenas, mas a única coisa que pode realmente preencher a alma do homem é a presença de Deus. Não há outra coisa que possa preencher o vazio da alma a não ser a presença do nosso Deus. Isso é porque a nossa alma, ela não é da terra. A nossa alma foi dada por alguém do céu que se chama Deus. Então por isso que ela não é preenchida com coisas da terra. Ela só pode ser preenchida com aquele que nos deu a vida, porque Ele conhece da alma. Ele conhece da alma. Aleluias. Este salmo é uma oração. É uma oração, é um grito de uma alma angustiada, de uma alma sedenta por Deus. É o diálogo de um homem com ele mesmo. E isso acontece quando está tudo dando errado. Quando a nossa alma fica angustiada, parece que nos dá um nó na garganta, que você não consegue nem chorar. Parece que aquilo fica entalado. Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve a sensação de querer morrer? Porque a alma está abatida. E esse salmo é um salmo didático. Isso ele ensina como nós devemos superar o abatimento da nossa alma. Na verdade, não se sabe quem exatamente escreveu esses salmos. Alguns dizem ser dos filhos de Corá, outros dizem ser de Davi. Quando Davi, ele era perseguido por seu filho Absalão. E eu comecei a ler esse salmo e eu identifiquei, eu pensei, provavelmente deve ser de Davi. Porque quem é nela sempre dizia que a alma dele tinha sede de Deus, e que ele queria estar na casa de Deus, e que valia mais um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares. Era Davi. E ele que diz que a alma dele está ansiosa, como a corça por Deus. E naquela época, Davi escrevia os salmos, e os filhos de Corá, que eram levitas, eles colocavam letra e cantavam lá no tabernáculo. E esse salmo, ele retrata a dor do ser humano, a dor da alma do ser humano, e o anelo profundo da alma do ser humano pela presença de Deus. Quando a alma se abate, não tem sorriso que dê jeito. Você pode tentar disfarçar que não dá, porque é visível. Não dá para colocar um sorrisinho no canto da boca e fingir que está tudo bem, porque o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. E quando nós estamos mal, o nosso corpo sente, ele reflete. Não dá para esconder. Esse salmista, ele se encontra exilado no Monte Hermon, ao norte de Israel. E se a gente ler com bastante atenção na Bíblia, a gente vai ver, cita isso. Ele estava longe da sua casa, longe da sua família, numa espécie de prisão da alma, sendo privado de estar adorando a Deus no tabernáculo. E além disso tudo, os Salmos, ele diz que, além de ele se encontrar encurralado por pessoas que não tinham a mesma fé que ele professava, essas pessoas ainda insultavam ele, dizendo: está o seu Deus? Não
dor que ele sentia. Porque quando a gente está passando por uma prova, sempre levanta um filho de Belial para nos perguntar: mas você não é crente? Mas você não serve a Deus? Por que você está passando por essa situação? Por que Deus permitiu isso? E assim estava aquele homem. E eles perguntavam e perguntavam: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus que não te socorre? Cadê o seu Deus que não te ajuda? Que não tira você dessa vergonha? Cadê o seu Deus? E é nessa condição onde esse salmista se encontra no meio das afrontas, que ele demonstra um desejo, um anelo pela presença do Senhor. No verso 3, o salmista relata que ele estava tão desgostoso, que ele tinha perdido o apetite, ele já não comia. A angústia era tamanha que ele chorava dia e noite, noite e dia. Talvez você esteja se encontrando como esse salmista. Já não tem conseguido dormir direito, já não tem conseguido comer direito, a sua alma está abatida, as lágrimas têm rolado quente nos seus olhos, e não há o que fazer. Você não consegue resolver. Às vezes a gente parece que a nossa alma vai desfalecer, né? Parece que ela vai se entregar. Ah, soube andar aí. E por mais que às vezes você tente disfarçar, a dor é notável, o abatimento é visível. Porque quando o abatimento ele nasce de dentro, ele reflete por fora. Quando a alma não está bem, o nosso corpo reflete. O fato do salmista não poder adorar a Deus no tabernáculo, isso trazia para a alma dele uma amargura muito grande, uma tristeza muito grande. E ele escreve assim: como a corça brama pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti. O salmista conhecia o que era uma corça. Ele sabia da necessidade que a corça tinha de água. Bramar é o mesmo que gemer, é suspirar, é gritar. E eu fui estudar um pouquinho sobre a corça, notei alguma coisinha e eu fiquei impressionado, porque Deus é um Deus de simplicidade. Ele fala conosco nas coisas simples. Ele não precisa de muita coisa para falar. Ele fala do pouco. A curiosidade da corça é a seguinte: a ânsia da corça por água, ela vai muito além da sede. É questão de sobrevivência. Quando a corça fica muito tempo sem tomar água, longe das águas, o corpo dela fica seco, a pele resseca, e ela começa a exalar um odor, um mau odor, e aquele odor atrai para ela os predadores. Por isso que ela, quando ela está sentindo que ela está ficando necessitada de água, ela geme, ela corre, ela busca ansiosamente pelas águas. Ela busca pelas águas, sabe para quê? Para tirar o mau cheiro
As costas também têm um olfato muito apurado. E eu fiquei assim impressionada. Ela tem um olfato tão apurado para a água que ela consegue perceber água a quilômetros de distância. E a quilômetros de distância para baixo, para os lados, ela consegue, porque ela percebe o cheiro da água. Aleluias. Aí eu fui estudando e fiquei encantada. Aí eu fui ver uma reportagem onde na África, no Oriente Médio, algumas empresas colocaram uns aquedutos para transportar água, e aquelas costas sedentas, elas perceberam que ali havia água, o cheiro da água, o cheiro do Espírito, o cheiro da presença. E elas começaram a andar por cima dos túmulos, procurando onde era a nascente. Essa precisa ser a nossa sede de Deus. A nossa sede precisa ser essa. É buscar ansiosa, é gritar se preciso for, é gemer pela presença, é colher a presença, é anelar pela presença. Ixi, quantas vezes nós estamos tão secos, tão ressecados, mas nós não buscamos a presença. Longe de Deus, o homem é como a coça. Não se engane. Sem a presença de Deus, nós somos como a coça. Nós começamos a exalar o mau odor do pecado. E nós necessitamos dessas almas do Espírito. E a única coisa que pode nos lavar do odor do pecado é o sangue de Jesus. Não há outro. Quando a gente exala o cheiro do pecado, a gente se torna uma presa fácil para Satanás. Certa vez, Jesus lavando os pés dos discípulos, Pedro falou: não, Senhor, se o meu pé o Senhor não lava, não. Jesus falou: se eu não fizer, você não terá parte comigo. Aí Pedro falou assim: não lava só os pés, não, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Mas Jesus disse: ó, você está limpo. O que precisa são os pés. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos buscar a purificação. Nós precisamos buscar a santidade. Porque o nosso corpo já foi lavado um dia. O dia que nós aceitamos essas mãos cansadas, nós levantamos ela e aceitamos Jesus como Salvador. Nós tomamos um banho pelo sangue de Cristo, e ali vai levando todo o pecado. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não somos perfeitos, nós vamos errar, nós vamos cair, e nós precisamos buscar a pureza das nossas vestes, dos nossos pés, na palavra, na oração. E muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Se você está aqui, não se decidiu por Jesus, eu quero te dar um recado hoje. Se volte para Ele, entregue a sua vida para Ele. Hoje você tem oportunidade, e a Bíblia diz que Jesus é uma fonte de águas vivas, e aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede, mas uma fonte de água viva fluirá de dentro de si. As águas estão aqui nessa noite.
sua alma, se ela está ressecada, mas eu te convido em nome de Jesus, entra nas águas, traga refrigério para a tua alma. Refrigerar a tua alma. A alma do salmista não tinha sede das coisas do mundo, ele tinha sede de Deus. Ele não tinha sede de riquezas. Esse salmista não tinha sede de vingança, não tinha sede de vitórias, mas ele tinha sede da presença de Deus. Assim como o nosso corpo necessita da água, a nossa alma também necessita. Ela carece da presença de Deus. Ela anseia, ela geme pela presença de Deus. Sabe quando parece que o coração começa a bater mais forte, e é uma mistura de alegria, de vontade de chorar? É ela. A nossa alma, ela veio do céu, é por isso que ela anseia pelas coisas do céu. E os bens dessa terra é impossível. É impossível saciar a sua alma. A nossa alma, ela necessita da presença de Deus, irmãos. Não se engane. Precisamos ter sede de estar na presença de Deus. Na quarta-feira, Daniel trouxe uma palavra aqui em Tiago 4. Está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. No livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua alma. Mas é preciso que haja humilhação. É preciso nós nos humilharmos, reconhecer que nós somos carentes, que nós somos necessitados. Nós precisamos verdadeiramente, irmãos, ter sede, como a corça tem por Deus. Nós precisamos aprender por ela. É chorar na presença do Senhor, é valorizar a presença do Senhor, é gritar na presença do Senhor, é chorar na presença do Senhor. Longe da presença do Senhor, a alma do homem, ela geme, ela chora. Que nós não nascemos para ficar longe dele.
Pelo contrário, Ele colocou a essência dele dentro de nós. Ele soprou dentro de nós uma alma, um espírito. Nós necessitamos dessa presença. A alma do salmista, ela se derretia quando ele se lembrava do tempo que ele ia com a multidão na casa do Senhor. Mas a triste realidade, é uma triste realidade, nós temos perdido o desejo de estar na presença de Deus. Faça um autoexame. Por que eu fiz isso? Lembra dos primeiros dias na presença do Senhor? Quando você chegou, que o coração ardia para estar na casa do Senhor. Mas quem sabe o tempo foi passando, isso foi esfriando. Mas hoje é tempo. Hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de voltar. O Senhor te convida a voltar à primeira essência. Estamos cheios de tanta coisa. Estamos tão ocupados com tanta coisa, mas nós não estamos dando prioridade para as coisas do Senhor. Nós estamos cheios de tanta coisa e tão vazios de Deus. Tão cheios de projetos, mas tão longe de Deus. E sem Deus a nossa alma chora. Você querendo ou não, a sua alma depende dele. Isaías está escrito: buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Hoje você tem a oportunidade de invocar a Ele, de clamar a Ele, de buscar a Ele, de adorar a Ele. E mesmo diante de tanta dor, passando por aquilo tudo, tão longe de casa, da família, do templo, o salmista ainda precisa acalmar a sua alma. Ele começa a conversar consigo mesmo, perguntando: por que você está batida, não? O que te perturba dentro de mim? É como se ele olhasse no espelho, pastor Carlos, olhasse para ele e dissesse assim: por que você está assim? Por que você está se perturbando aí dentro? Por que você não espera no Senhor? Por que vai chegar o tempo? Por que nós vamos ainda adorá-lo? O salmista estava conversando com quem controlava ele, com quem, na verdade, controlava o corpo dele. O nosso ouvir, o nosso falar, o nosso andar, ele é controlado pela nossa alma. E eu fiquei meditando: sem a alma nós não temos vida. Quando a alma se vai, fica o corpo, é como se fosse uma casa sem morador. Você não está me ouvindo e me vendo porque a sua carne quer, mas a sua alma é que vê, é que ouve, é que fala. Porque se a nossa alma se for agora, o que vai ficar é o corpo, e o corpo sem vida não faz nada. Por isso nós precisamos cuidar da nossa alma. E tem dores, pastor Carlos aqui que o diga, porque entende muito mais do que eu. Tem dores que refletem na carne, mas na verdade não são da carne, são dores da alma. Está aqui a Marcinha, e eu lembrei dela quando eu estava estudando. É o seguinte: tem gente que passa mal, está doendo, sente dor, sente dor, sente dor, sente dor, sente dor, sente dor, e vai ao médico, faz exame, e não dá nada. Não tem vírus, não tem bactéria, não tem nada. É porque o problema não está aqui, o problema está aqui.
si, tentando trazer esperança para sua alma. É como se ele trouxesse a lembrança para sua alma assim: olha, ó minha alma, olha para os céus, eleva os seus olhos para o céu, minha alma. E você sabe de onde vai vir o seu socorro? O seu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Espera nele, minha alma. As piores batalhas, irmão, não são as batalhas de fora, mas são as batalhas que nós travamos dentro da nossa alma, porque é ela que controla o nosso corpo. O salmista sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus poderia socorrer a sua alma. Ele incentiva a sua alma a esperar em Deus. Espera em Deus, minha alma. Ele incentiva a sua alma a confiar em Deus. Porque ele sabia que o socorro para a alma dele vinha do Senhor. E muitas vezes a gente busca socorro em tantas coisas, mas não há ninguém melhor para entender de alma do que o Senhor Jesus. Ele entende, Ele conhece cada labirinto que está aí, cada cantinho, cada dor, cada trauma. Ele sabe. Além de conhecer, Ele pode trazer a cura, alma curada, corpo sarado. E quem pode trazer cura para a alma do homem se chama presença de Deus. Não se engane, você sem a presença, você é nada, eu sou nada. Não importa a calamidade, Deus sempre tem socorro. Não importa. Não existe abismo mais profundo que o Senhor não possa te tirar de lá. Ele tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno. Ele é Deus sobre todas as coisas. E por que você, a sua alma às vezes se encontra tão angustiada, tão abatida, sabendo que você tem um Deus tão grande, um Deus que pode fazer o impossível por você? Mesmo em meio a uma crise existencial, o salmista, ele reconhecia que o Senhor lhe concedia misericórdia durante o dia, e à noite colocava um cântico na boca dele. Sabe por que nós estamos de pé? Não é porque nós somos bons, não. Nós só estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. É por causa da misericórdia de Deus. Na sexta, Tiago 4, Daniel falou que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e elas se renovam a cada manhã que nasce. As misericórdias do Senhor se renovam. Você para casa, mas no outro dia as misericórdias se renovam. E é por isso que nós estamos de pé. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos bons, não. É por causa da misericórdia. Se a sua alma está batida, tudo o que você precisa é pedir o Espírito Santo para te dar um abraço. É para te abraçar, hein? Ele é o nosso Consolador. Eu não sei como é que você está, mas eu quero te convidar. Peça o Espírito Santo para te abraçar nessa hora. Talvez está ferido, e às vezes você está tentando passar uma coisa que está tudo bem, mas não está. Está doendo, e ele sabe que está. Peça o Espírito Santo, Espírito Santo. Jesus te deixou como meu consolador, e eu preciso ser consolado nessa hora. Eu preciso de um abraço.
memória? O que pode te dar esperança? Eis que eu tenho visto e cantará e andará. A aflição dará e cantará de alguns corações aqui dentro. Ará e andará. E você me disse: ei, cantará, eu não suporto mais. Ei, cantará, eu vou parar. Cantará e andará e cantará. E o Senhor te diz essa noite: Rama e cantará. Marquei hoje, essa noite, para te dizer que eu estou curando a tua alma. Aguenta um pouquinho mais, porque tem bênção, mas aguenta um pouquinho mais. Senhor tem preocupação com a sua alma. Ele cuida da sua alma. Diga para sua alma, como o salmista fez: aguenta, aguenta um pouquinho mais, se esforce um pouquinho mais, minha alma. Não é hora de parar, continue, vai em frente, porque aquele que está para vir virá e não tardará. E ele limpará dos nossos olhos, diz a palavra, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque isso tudo que você está passando agora vai passar, e tudo vai se fazer novo. Aguenta, suporta. E se você não se decidiu por Jesus, eu quero te fazer um convite. Entregue a sua alma para Ele. Se a sua alma está batida, está ferida, e você ainda não se decidiu a entregar a sua alma para Jesus, essa é a noite. Se entregue para Ele. Peça para Ele para entrar na sua alma, para curar a sua alma. Não importa a sua maneira que você entrou aqui. Eu quero te dizer que Deus te ama. Ele te ama. Por mais que pareça que as pessoas não te valorizem, que não se importam, Deus te ama. E verdadeiramente Ele quer cuidar da sua alma. Tudo que você precisa fazer é levantar as suas mãos cansadas, é trocar o seu fardo pesado pelo fardo de Jesus, porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve. Saia daqui transformado, saia daqui com um fardo leve, porque Ele é o único que pode trazer consolo para a nossa alma. Não existe outro. E que nós venhamos ficar com essa palavra em mãos. E eu fiquei um pouco com vergonha, porque às vezes a gente, como diz o Ronaldo, a gente dá uma janelada no culto, né, pastor? Janela o outro. E aí você vai olhar para a nossa. Que vergonha, irmãos. Na quarta-feira que tinha pouquíssimas pessoas. Sabe o que isso mostra? Que nós estamos com a alma ressecada. Mas o pior de estar com a alma ressecada é que nós não temos anseio de buscar a presença de Deus. Nós estamos tão cheios de nós mesmos e tão vazios de Deus. Mas que Deus possa ter misericórdia da nossa alma